Muito bom dia, feliz ano novo para vocês todos. É uma palavra profética que esse ano 2022 seja um ano muito melhor do que foi o ano passado. Eu tenho uma expectativa, como eu preguei na virada do ano, uma expectativa do bem, ou seja, a esperança de que esse ano de 2022, que está muito mais próximo da volta de Jesus, vai ser um ano muito melhor. Amém? Essa palavra profética que Deus liberou para mim e que está liberando para vocês também. E eu creio que, apesar de todas as más notícias, apesar de tudo aquilo que a gente está vendo, apesar de tudo aquilo que está prenunciando através até da própria palavra mesmo, parece uma incongruência o que eu estou falando, mas a palavra de Deus mostra que cada vez mais que estiver próximo da volta de Jesus, pior vai acontecer para o mundo. Mas nós não somos do mundo, não esqueça isso, você é um extraterrestre. Se você não tem ainda essa consciência, hoje nós vamos tomar ceia. E a palavra que Deus nos deu aqui, eu vou tentar resumir bastante, mas ela me impactou muito. Nós já falamos isso algumas vezes, eu quero falar sobre o capítulo 3 do livro de Gênesis, que começa mostrando o que aconteceu de tragédia para a humanidade. Irmãos, Deus criou o homem para viver eternamente, porque o Senhor da vida é que nos deu a vida. Hoje eu estava fazendo a barba lá e pensando assim, como é que seria a humanidade sem o pecado? Nós íamos viver eternamente, comendo daquele fruto que ele deixou. Então, a grande questão deste diálogo que Satanás teve com Eva e posteriormente com Adão, a Bíblia não diz que ele conversou com Adão, mas com certeza Adão foi convencido junto com Eva, e a consequência era a morte. Então, qual foi o objetivo maior que Satanás teve? Levar o homem a morrer. Era esse o objetivo. Capítulo 3, versículo 1, como tem muitas passagens, eu quero ser bem rápido aqui na leitura desse versículo. Capítulo 3, versículo 1 do livro de Gênesis diz assim: mas a serpente, presta atenção nessas informações que estão aqui, a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eu quero aqui rapidamente falar algumas informações que estão escondidas aqui. Você, quando lê a palavra, irmão, você tem que procurar entender o contexto daquele momento. O momento que nós estamos vivendo aqui agora é o momento antes do pecado. E aqui tem uma informação muito interessante, que o homem se comunicava com o animal. Onde é que eu tenho a base bíblica para dizer isso? Lá no livro de Salmos 150, o último salmo, no último versículo, ele diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Os animais falavam com o homem, eles se comunicavam, porque não foi surpresa para Eva ser abordada pela serpente numa conversa. E eu acho até que no desenvolver desses 3 passos que Satanás fez com Eva, talvez ela não tivesse percebido que ela estava falando com o diabo, ela estava talvez conversando com a serpente mesmo. E é interessante que Jesus usou a figura da serpente como um exemplo de prudência, de sabedoria, de inteligência. É óbvio que Jesus não estava falando para você ser igual ao diabo. Ele, no versículo 16 do capítulo 10 de Mateus, ele diz que eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Interessante que Jesus usou essa figura mostrando que eu e você que somos ovelhas temos que ser simples como a pomba.
Sede, portanto, prudentes. Ele primeiro fala prudentes, e essa palavra prudentes pode ser traduzida como sábio, como inteligente. Num outro trecho, o próprio Jesus foi chamado de inteligente, ou sábio, usando essa mesma palavra de origem grega. Portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A pomba é aquele animalzinho que não está atrás, ela não vê maldade em nada, ela não percebe nada, ela é muito ingênua. Mas a serpente é o único animal que tem o corpo inteiro deitado no chão. A serpente, ela percebe, pela sensibilidade do seu corpo, ela percebe com mais antecedência que os animais aquilo que vai acontecer. Por exemplo, numa floresta, quando tem fogo na floresta, é muito raro, uma vez eu li isso, eu fiquei impressionado, é muito raro você ver uma serpente morta pelo fogo, porque ela percebe no seu corpo, andando na terra, ela percebe, ela tem a sensibilidade de ver que vai acontecer alguma coisa e ela foge na direção contrária. Então Jesus aqui estava usando a figura da serpente, que era um animal sagaz, e é por isso que Satanás escolheu a serpente para incorporar nela e conversar exatamente com Eva. A sagacidade aqui de Satanás é de se apresentar de uma forma dissimulada. O dicionário diz que dissimular é tornar invisível, ou pouco perceptível, ocultar, ou disfarçar. Então, essa primeira coisa que eu quero aprender com você nesse trecho aqui, que a primeira atitude nossa é identificar quais são os sentimentos que você está tendo em relação àquela oferta que ele faz para mim e para você diariamente. O Satanás, ele está o tempo todo atrás de nós. Você não tenha dúvida disso. O tempo todo ele quer fazer exatamente o que ele fez com o homem. O que ele quis fazer com o homem? Trazer a morte, porque a morte trouxe, por causa do pecado, o salário do pecado é a morte, Paulo falou isso no livro de Romanos, a morte trouxe para o homem a distância do homem com Deus. Portanto, ele destruiu o relacionamento que o homem tinha com Deus. Amém? Ele começa dizendo assim, essa é a estratégia de Satanás nesse diálogo dessas três coisas que ele está fazendo, ele inclui na frase meia-verdade. Meia-verdade é mentira. E o pai da mentira é Satanás. Ele diz assim, é assim que Deus disse? O primeiro passo ele foi testar o conhecimento, o entendimento que Eva tinha da palavra, do mandamento, do único mandamento que tinha. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Óbvio que não, Deus não falou, nem para Adão, e muito menos Adão falou para Eva de que ele não podia comer nada. O que estava ali era disponível para ele, com exceção daquela árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. É interessante você analisar isso, porque Deus não criou o homem como um robô. Muitas vezes, no sofrimento que nós estamos passando, a gente fala assim, Senhor, toma conta da minha vida, eu quero deixar que o Senhor vai fazendo tudo. Ele continua deixando que eu e você tomemos a decisão da nossa vida. Mas a decisão da nossa vida pode ser tomada em cima da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou em cima do Espírito que habita agora em mim e em você. Amém, irmãos? Então, o primeiro passo que Satanás fez foi testar. Quando ele viu que Eva não estava bem conhecendo o mandamento, ou por outro, talvez ela conhecesse o mandamento, mas ela não estava crendo que aquilo era verdade, que ela ia morrer. Porque, imagina, às vezes eu fico pensando, Eva seria muito falta de entendimento, né, vamos dizer assim, para não dizer muito burra, porque ela não foi criada com burrice, ao contrário, ela devia ser uma mulher muito inteligente, porque ela não tinha o pecado, Deus tinha dado para Adão e Eva a inteligência que nós nem podemos imaginar. Então, se Eva tivesse certeza que um fato dela desobedecer, ela iria morrer, ela não ia arriscar. Até porque a morte não existia na vida do homem. O homem não tinha ideia do que era a morte. Então, a resposta da Eva demonstrou, em primeiro lugar, uma incredulidade no mandamento, na palavra de Deus. E a consequência dessa incredulidade, e a consequência da desobediência que levou à morte.
É óbvio que ela não conhecia. Então ela respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não comereis nem tocareis. Nesta hora, Satanás falou assim: essa daí já caiu no meu papo. E aí o terceiro passo, a consequência, foi ele convencer, o último convencimento de que a Eva devia comer. Ele usou uma estratégia lá no versículo 15, ele diz assim: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Nessa hora, irmãos, eu quero dizer que nós que agora somos extraterrestres e, portanto, temos dentro de nós uma nova natureza, uma nova identidade, mas que está convivendo com a mesma identidade do pecado que nós herdamos, esse corpo nosso, ele é corrupto, nós passamos o tempo todo neste tipo de relacionamento com Deus. E qual foi o motivo da queda de Satanás? Ele queria trazer para o homem aquilo que aconteceu com ele. Isaías 14, 13, se referindo ao próprio Satanás, diz assim: tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa palavra no hebraico, semelhante, no próprio capítulo 40 de Isaías, no versículo 25, ele complementa dizendo da seguinte forma: a quem, pois, me comparareis? Ao invés de ser semelhante, ele fala: comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Então, qual era a estratégia de Satanás, e continua sendo conosco? Era levar o homem a ser igual a Deus, a ter independência nas suas análises e nas suas decisões. Como consequência disso, o homem foi sendo levado, ao longo do tempo, a não crer mais em Deus. Ele virou um ateu, um sujeito que não crê em Deus, ou colocar em dúvidas as leis e os mandamentos que Deus tem. Quando Deus fala assim, promete para mim e para você, que Ele é um Deus de provisão, nunca vi um justo mendigar o pão, e você, quando está passando uma dificuldade de comer, ou de se alimentar, ou de ter alguma necessidade, quando você ouve a voz de Satanás dizendo que você vai morrer de fome, que você vai isso, vai aquilo, essas ansiedades que o mundo moderno tem nos trazido, são coisas satânicas. As pessoas começam a comparar a vida que você tem. Irmãos, você vai para o interior de São Paulo, não vou nem falar num estado um pouco mais pobre, o interior de São Paulo, o preço dos sorvetes que você toma aqui em Alphaville é o dobro ou o triplo do preço que você paga lá em Olímpia, por exemplo, onde eu nasci, que já é uma cidade hoje que está muito, muito mais cara. Então, a consequência de levar o homem a ser ateu, ou colocar dúvidas no mandamento de Deus, leva à desobediência e à incredulidade. Mas tem uma afronta que é um pouco mais sutil. Você tem uma escala de incredulidade que pode levar o homem a isso. Eu só quero mostrar o seguinte, que o homem ateu, ou um crente meia boca, ou um crente, ou um homem que crê em Deus, mas que não depende de Deus para viver. Tem muitos crentes que são exatamente igual àquele que fala que crê em Deus, mas não é crente. E isso é uma sutileza que Satanás está fazendo, principalmente nesses últimos tempos, que Jesus alertou que se ele não abreviasse o tempo, até mesmo aqueles que eram escolhidos seriam perdidos. A estratégia que Satanás faz ao longo do tempo comigo, com você, é trazer divisão. Traz divisão na sua vida, traz divisão na sua família, traz divisão na igreja, traz divisão no trabalho, traz divisão na política, traz divisão no mundo. Eu pensando e refletindo nisso que Deus falou comigo, eu fui pesquisar e descobri que, você já parou para pensar, às vezes você tem umas coisas que a gente faz mecanicamente. Então, hoje nós falamos em política, por exemplo, tem a esquerda e a direita. Vocês sabem por que tem essa expressão?
Eu fui pesquisar isso, em 1789, na Revolução Francesa, tinha uma Assembleia Nacional que o presidente, quando estava votando algumas leis, naquele momento houve a revolução, derrubaram a monarquia, e logo em seguida veio o império de Napoleão Bonaparte, e na Assembleia Nacional da França, naquele momento, à direita do presidente ficava aqueles que defendiam a monarquia, à esquerda ficava aqueles que defendiam a revolução. E eles se compunham naquela posição, porque se o que defendia o rei ficasse no meio daqueles que defendiam a revolução, traria briga. Então, cada um já, sem querer, se separou. A esquerda ficou da esquerda, ficou do lado que defendia a revolução, que naquele momento derrubou a monarquia, e a direita ficava naqueles que ainda estavam com saudade da monarquia. O que é que resultou nisso? Resultou uma divisão no mundo inteiro, porque logo em seguida, em 1917, 100 e poucos anos depois, veio a Revolução Russa, a partir do Capital, que foi escrito no final do século XIX, 1800 e pouco. Karl Marx escreveu o Capital, e ele começou a criar uma divisão no mundo que existe até hoje. Então, todos esses comportamentos que a gente vê na mídia, que a gente vê hoje, são fruto desta obra satânica de dividir, de trazer divisão no meio do povo, no meio do homem e da mulher. Tem famílias hoje que não podem conversar, principalmente no final agora do ano, no Natal. Se fosse conversar de política, rachava a família. Não é assim? Todos esses são comportamentos da consequência dessa frase. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Desde o pecado, essas atitudes do homem, ela repete o mesmo padrão. O homem é o centro. O homem passou a ser o centro. E ele, porque conhece o bem e o mal agora, decide os seus caminhos. Essa é a grande tragédia que existe na vida nossa. Gênesis 3:7 continua dizendo assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A forma que o homem descobriu para cobrir a sua nudez, e nós vamos ver aqui por que a gente acha que essa nudez não é a parte física mesmo. Quando, no versículo 8, ele diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Sabe, muitas vezes Deus está fazendo essa pergunta: Caio, onde estás? O homem se afasta de Deus, ele não percebe a sutileza que Satanás faz com que você muitas vezes esqueça de ouvir a voz de Deus, e Deus está perguntando para mim e para você: onde estás? E no versículo 10 ele diz, e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A primeira vez que aparece o medo foi agora, neste momento. Ele surgiu porque o homem percebeu que ele estava com falta de cobertura. Ele perdeu a cobertura da proteção de Deus, irmãos. Ele teve essa consciência. Estavam nus, sem proteção, à mercê dos ataques do maligno. Gênesis 3:21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Sabe, Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele falou assim: se o homem continuar produzindo forma de se cobrir, de se proteger, ele não vai conseguir fazer. Por isso que a palavra de Deus diz que o medo, ele é contrário às coisas de Deus, porque se você perde a perspectiva de que Deus tem proteção completa na sua vida, quando você nasce de novo, irmão, você nasceu de novo, você tem uma nova criatura dentro de você. Então Deus providenciou, mostrando aqui que a única forma de salvação, Ele trouxe pela sua misericórdia o caminho da salvação.
que era pela morte de um inocente, nós teríamos uma recuperação desta cobertura da nossa nudez, da nossa falta de proteção. Nós estamos recuperando o poder do ataque do maligno. Então eu estou falando nesse momento, no primeiro dia, no primeiro culto deste ano de 2022, é uma palavra profética que Deus está liberando para mim e para você. Apesar de tudo que está acontecendo, não tenha medo. Agora nós vamos ver uma outra situação. Satanás teve sucesso com aquela criatura. O top da criatura de Deus foi construir o homem e a mulher, irmãos. A humanidade é o top da criação de Deus. Deus ficou muito feliz quando Ele viu nascido aquele homem e aquela mulher com aquela perfeição, com aquela inteligência. Quando Deus deu para o homem o domínio sobre essa terra, que Ele entregou por causa do pecado na mão de Satanás, a Bíblia diz que o príncipe desse mundo hoje é Satanás. Quem toma conta desse mundo hoje não é mais o homem. Foi para o homem que Deus deu a terra, mas o homem, por causa do pecado, entregou isso para Satanás. Só que agora, eu e você que nascemos de novo, temos já dentro de nós, disponível dentro de nós, esse domínio. Então, quando Jesus, como homem, foi ser tentado por Satanás, vamos prestar atenção numa coisa aqui, numa coisa tão sutil que muitas vezes nós perdemos essa perspectiva, embora esteja lá na palavra de Deus. Jesus foi um homem criado de uma forma sobrenatural, que nasceu sem pecado. E se Jesus, que tinha 100% da divindade nele, mas também tinha 100% da humanidade nele, se ele tivesse agido como Deus, nada daquilo que aconteceu teria acontecido. Mas Jesus, ele dominava a morte, irmãos. Em Jesus não havia a morte, havia a vida. Você percebe isso? Porque assim como Adão foi criado para viver eternamente, Jesus foi criado para viver eternamente, porque Ele era o próprio Deus. O Deus nosso é o Deus da vida. A morte veio como consequência da desobediência, começando por Satanás. Então, vamos ver agora como é que foi que aconteceu com Jesus. O capítulo 4 do livro de Mateus, no versículo 1, diz assim: a seguir do quê? Ele tinha acabado de ser batizado por João Batista, e depois do batismo houve uma voz que diz: esse é o meu filho amado. Então Satanás viu o batismo de Jesus, viu que aquele como homem foi batizado, era importante que ele fosse batizado, porque ele era um homem naquele momento. João Batista teve que batizá-lo porque ele era um homem naquele momento, e a voz foi uma testemunha viva de que ele era o Filho de Deus, ele era o homem que foi resolvido, que veio sem pecado, até aquele momento ele nunca pecou, e ele ia entregar a vida dele sem pecado para pagar a minha e a sua dívida. Então ele falou: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então ele acabou de ser batizado, Satanás viu, ele foi lá para o deserto e ficou lá 40 dias fazendo um jejum, buscando em Deus as orientações que ele iria ter a partir daquele momento. Essa é uma pergunta que eu fiz aqui para o Senhor. Por que o Espírito Santo é que levou ele para ser tentado? Hebreus 2,18 diz assim, tem duas passagens no livro de Hebreus que respondem isso. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E o 4,15 do mesmo livro de Hebreus diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A palavra de Deus está nos garantindo aqui que ele, como homem, sofreu tudo aquilo que eu e você sofremos, irmãos, como tentação.
tudo aquilo. Mas eu quero enfatizar mais uma vez aí, antes de passar para o diálogo de Satanás com Jesus. No versículo 10 do capítulo 10 de João, no versículo 17, melhor dizendo, capítulo 10 de João, versículo 17, diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, e esse mandato eu recebi do meu Pai. Esta passagem aqui nos garante aquilo que eu acabei de falar. Em Jesus, como homem, não havia a morte, não tinha poder. Ele não estava escravo da morte, como eu e você estamos, apesar de nós já termos nova natureza, habita em nós, nesse corpo corrupto, a morte, como consequência daquele pecado lá de trás. Mas Jesus não. Jesus, a exemplo de Adão antes do pecado, ele não tinha a morte como escravidão. Ele é que teve que vir aqui com um propósito. O propósito de Jesus como homem foi morrer por mim e por você, porque ele, se ele ficasse aqui sem esse propósito, ele como homem não ia morrer. Era o único que não ia morrer, porque ele continuava sem pecado. O pecado é o salário do pecado, é a morte. O pecado é a consequência da morte, ou a morte, melhor dizendo, é a consequência do pecado. Então a morte não tinha poder sobre ele. E quando ele nasceu, fez que eu e você nascêssemos de novo, a morte não tem mais poder sobre a minha vida e a sua vida. Nós vamos passar a vida eterna com Jesus. É importante fazermos essa introdução aqui para nós entendermos qual foi a estratégia que Satanás viu, porque Satanás ouviu e falou, ele é o Filho de Deus. Então esse diálogo agora é um pouco diferente de Adão. Ele convenceu a Adão e Eva pela ignorância, pela mentira que eles acreditaram, pela incredulidade. Mas agora ele tinha que fazer a mesma coisa. Bom, já que ele é o Filho de Deus e ele está aqui como homem e não como Deus, então eu vou fazer de tudo para levá-lo para a morte, porque se ele virar para a morte, eu derrotei de novo esta criatura de Deus. Isso vale para nós como crentes, você compreender isso. Esse dia a dia meu no relacionamento com Deus e no relacionamento com Satanás, porque nós temos um relacionamento com Satanás, cada sugestão que Satanás faz é um diálogo que eu estou tendo, é um diálogo de falar assim, ó, vai embora. Então a primeira coisa que Satanás faz, ele identificou em Eva uma necessidade. Qual que era a necessidade que Eva tinha naquele momento? Ela estava curiosa, com curiosidade, porque se você for ler o capítulo inteiro lá do livro de Gênesis, você vai ver que ela estava curiosa. Por que não pode comer? Por que isso? Aquela necessidade de curiosidade que estava em Eva, Satanás percebeu. E aqui ele chegou perto de Jesus, depois de 40 dias de jejum, ele falou, ele está com fome. Qual que era a necessidade imediata que Jesus tinha ali? Fome, porque ele era um homem. Então ele diz assim, então o tentador, no versículo 4, versículo 3, capítulo 4, versículo 3 de Mateus, ele diz assim, então o tentador, aproximando-se dele, lhe disse, presta atenção como ele falou assim, sutilmente, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ali ele estava primeiro testando Jesus, em cima da necessidade que ele estava com fome. E ele pôs uma dúvida, na mesma forma que ele fez na primeira frase lá de Eva, que era de contar uma meia mentira, ele pôs uma dúvida, ele quis pôr uma dúvida em Jesus, se é filho de Deus. Aí Jesus respondeu para ele, usando a palavra, capítulo 8, versículo 3, lá do livro de Deuteronômio, ele diz assim, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aqui há uma sutileza de Jesus na resposta que ele deu, tremenda, porque lá na frente Jesus falou, eu sou o pão da vida. O pão da vida. Então Jesus aqui está dizendo assim, ó,
a palavra sou eu. Você está querendo me convencer de uma coisa quando você não é nada e eu sou tudo, porque eu sou a palavra, eu sou o pão da vida. No segundo passo desse diálogo, Satanás, percebendo que Jesus conhecia a palavra, ele avançou numa outra direção, ou na direção que tentando Jesus de uma forma diferente, dizendo o seguinte, no capítulo 91 de Salmos, versículo 12, ele está pegando essa palavra, e aqui no capítulo 4, versículo 6 de Mateus, ele está dizendo assim, ele começa dizendo assim, se és filhos de Deus, continua dizendo, ele pôs a segunda vez essa dúvida, atira-te aqui debaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O que ele fez aqui? A palavra era esta? Era esta. Mas aqui há uma sutileza que Satanás continua fazendo até hoje. Você, quando lê a palavra, pegando somente um textinho dela, as heresias, a palavra heresia, ela é mentira. A heresia sai da palavra. O que é a heresia? Você pegar um trecho da palavra e fazer uma doutrina que é contra a própria palavra. Há uma regra de hermenêutica clara quando você estuda a palavra, que a Bíblia se autoexplica, ela não é conflitante. Se há um trecho ou um contexto mesmo maior em que você não entende, que está parecendo que é contra a palavra, você tem que procurar ver a Bíblia de uma forma bem mais global para que você tenha resposta sobre isso. Então aqui, quando Satanás usou nesse segundo passo essa heresia, que é uma interpretação falsa da palavra. E isso, portanto, é uma mentira. E mais uma vez, Jesus usou dessa palavra para desfazer essa mentira citando a palavra. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16 diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus, como tentasse em Massá. Aqui, mais sutil ainda, Jesus foi para dizer, eu sou Deus, para de me tentar. Em outras palavras, é isso que ele falou. E aí, Satanás, já sabendo que já não tinha mais jeito, ele quis convencer de novo Jesus, e aí tentou barganhar a posição de Jesus na Trindade. E disse assim, no versículo 8 do capítulo 4 de Mateus, levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles. Neste momento, Satanás, isso aqui é mais uma prova de que Satanás estava mandando no mundo, como manda até hoje. Ele chegou e falou, isso aqui tudo é meu. E lhe disse, tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. E aí, de novo, a resposta de Jesus foi o seguinte, Mateus 4:10, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará cultos. O livro de Apocalipse mostra que no final dos tempos, todo ser adorará a Jesus, incluindo Satanás. Nessa hora aqui, ele estava falando aqui, enquanto eu for homem, eu tenho unidade com Deus e Ele é que me protege. Então, nada que você... Sabe, teve várias vezes que tentaram matar Jesus antes do tempo. Teve uma vez que ele estava lá num monte, cheio de multidão que queriam matá-lo, precipitá-lo de lá, a Bíblia diz que ele saiu do meio deles e foi embora. E por que ninguém matou ele naquele momento? Tinha tudo para alguém empurrar Jesus. Porque nele não residia a escravidão da morte. O momento de morrer é ele que ia decidir, na hora que ele falou, agora eu vou entregar a minha vida para mim e para você. Amém? E, consequentemente, depois desse momento de tentação, que ele precisava passar, porque, irmãos, ele como homem fez tudo e sentiu tudo aquilo que eu e você temos. Tudo. Ele pôde completar o plano que era vir e morrer por mim e por você. Eu fiquei muito impactado com essa palavra, porque eu comecei a perceber o seguinte,
Se eu e você tivermos a identidade que quando você for tomar essa ceia, que não é uma coisa ritualista, não é uma coisa mecânica, não é uma situação em que convencionamos que todo primeiro domingo do mês nós fazemos, podíamos fazer isso todo dia. Quando você tomar consciência de que você tem dentro de você o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, irmãos. Não há nenhuma necessidade de eu e você termos medo, porque cada vez que você tem medo, pode ter certeza que há uma sugestão maligna. Será que é isso mesmo que Deus está fazendo na minha e na sua vida? Qual é a maneira que Deus tem para trabalhar comigo, com você, para nós passar uma eternidade com Ele? É permitir que eu e você possamos exercitar a nossa fé, crendo de que dentro de mim habita um ser muito mais poderoso que esse Satanás mentiroso. Irmãos, quando ele ofereceu a terra, eu hoje perguntei para minha mulher assim, quando eu falei, fazendo a barba, sobre a possibilidade da eternidade do homem para viver eternamente. Não ia caber na terra essa humanidade, concorda? A Terra, já não sei quantos milhões de anos tem a Terra e quantos mil anos que desta humanidade pecaminosa que existe. Aí ela lembrou a mim que só de galáxias semelhantes à nossa, portanto, só de terras parecidas com a nossa, tem bilhões. Os homens falam tem bilhões. Então, o universo, que parece infinito, ele tem lugar para toda a humanidade que Deus fez. Esse é um assunto que a gente não pode nem falar de púlpito, mas eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Quantas pessoas vivem sem o pecado antes do pecado? Eu não sei se... A Bíblia não diz que logo depois que ele foi criado, ele teve tentação e ele pecou. A Bíblia não diz isso claramente quanto tempo foi. E se houve um período em que Adão e Eva tiveram filhos sem o pecado? Onde eles estão? Não sei se existe isso. A história da Bíblia, para mim, é só aquilo que veio depois do pecado. Fora isso, não há nenhuma passagem na Bíblia que você possa dizer que existe ou não existe uma humanidade sem pecado. Então, é especulação pura que não serve para a minha salvação e nem para a sua. Então, encerro o assunto aqui, fecha esse parênteses. Amém? Eu quero terminar, então, orando para que eu e você possamos tomar a ceia. E eu faço, como nós estamos já iniciando um novo ano, eu faço isso como um propósito na minha vida e quero que você faça na sua vida. Para nós entendermos as estratégias de Satanás e como Jesus nos derrotou a eles, a primeira coisa que, na primeira passo que ele falou, ele estava testando o conhecimento. Irmãos, nós como igreja temos disponibilizado inúmeros instrumentos para você conhecer a palavra. Está aqui a nossa mestre Kelita, que está conosco há tantos anos. Nós temos um privilégio de ter uma pessoa que conhece a palavra com essa profundidade. E, aliás, a palavra de Deus é uma coisa fundamental aqui na nossa igreja. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, tem um curso aqui. Não só com a Kelita, mas com outros que têm ministrado no Instituto Bíblico, na escola bíblica. Eu nem sei o nome hoje que a gente dá nisso, mas é para a palavra. Esse tempo que a gente fala da palavra aqui é muito curto para você não ficar ouvindo as conversas fiadas de Satanás. Porque conhecendo a palavra, você passa a conhecer o poder que está dentro de você em Cristo Jesus, se você é crente mesmo. E na hora que você é experimentado, como esse momento no mundo que está sendo para experimentar a humanidade, é nessa hora que você precisa aprender a ter intimidade, a ter unidade, a ter relacionamento, a obedecer a palavra de Deus. Então esse é o primeiro passo para você derrotar Satanás quando ele vem com mentiras para você.
Quando ele fala, você, esse ano vai ser um ano pior do que o ano passado. Está amarrado, Satanás. Para nós vai ser o melhor ano. A segunda coisa é você identificar que é mentira. Mentira irmãos, é uma coisa tão sutil a mentira. Satanás é o pai da mentira, é uma coisa tão sutil. Tem gente que não perdeu ainda alguns hábitos de mentira. Tem algumas mentirinhas que elas são demoníacas. O cara liga para você, antigamente tinha isso, hoje eu não sei nem se liga mais, né? Não tem mais telefone. Mas diga que eu não estou. Mas como diga que eu não estou? Isso é uma mentira. Ó, eu estou e não posso falar com você agora. Pronto, é o mesmo trabalho que você tem. Com a mentira, Satanás põe em dúvida o caráter e o propósito de Deus para mim e a sua vida. O caráter de Deus, Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele tem a vida. Você sabe que se qualquer um de nós morrer hoje, está sendo promovido? Você sabe disso? Paulo falou assim, eu vou precisar ficar mais um pouco lá no livro de Filipenses, vou ficar mais um pouquinho aqui, por causa de vocês, porque eu já sei que é muito melhor estar lá com Cristo. Então não há medo de morte, irmãos. E eu estou falando pela minha idade, eu não estou falando com um jovem de 20 anos, eu estou falando com um homem jovem de 73 anos, que não tem nenhum medo de morrer, e se Deus está me deixando aqui é porque eu tenho algum propósito ainda, e enquanto eu estiver sentindo que Deus tem um propósito, eu vou viver aqui como se fosse com 20 anos, com toda a alegria que eu estou tendo hoje no primeiro culto desse ano. Quando você ouve a mentira de Satanás e acredita nela, você está diminuindo o caráter de Deus, está pondo em dúvida o caráter de Deus. O terceiro conselho que eu dou para você é que é aquela sugestão que Satanás diz para você ser igual a Deus, ou seja, você é independente das coisas de Deus. Eu tenho aprendido muito tardiamente, infelizmente, que a melhor coisa que eu faço na minha vida hoje é perder o controle da minha vida, é entregar na mão do Senhor todo o controle daquilo que eu penso e de que eu ajo. O dia que você entender isso, irmãos, a sua vida vai ser uma vida muito melhor. Porque a ansiedade, a preocupação, a preocupação de coisas, 90 e tantos % das tragédias que passam na minha mente e na sua mente, elas não acontecem. São fruto de mentira de Satanás. Então olhe para isso como um conselho. O terceiro passo é esse, você entregar, sair do controle das nossas vidas, deixarmos que o Espírito Santo de Deus que está dentro de você nos conduza. Aí alguém pergunta assim, mas como é que eu sei se é do Espírito? Olha, cada um de nós tem uma maneira de entender isso, mas só tem 3 formas de Deus falar com você, só tem 3 formas das coisas que passam na sua mente. Uma é pelo Espírito, o Espírito Santo fala comigo e com você. A outra é de Satanás, que se disfarça muitas vezes como um anjo de luz, a palavra de Deus diz isso. E a outra é de você mesmo, da sua mente, do seu conhecimento do bem e do mal. Portanto, se você tem o controle das coisas, muitas vezes você está sendo sugerido pela sua mente, pelo seu conhecimento, ou pela de Satanás, que é sutil, muito mais inteligente que você, mais sagaz. Se você tira o Espírito Santo de Deus, ficou só você e Satanás. Você está se comparando com ele? Não é possível. Então a forma de você resolver é nessa terceira. Espírito Santo, como é que é? Como é que é o assunto? Na quarta-feira passada, quando nós encerramos aqui a palavra, a campanha que nós tivemos um testemunho aqui. Muitos que ouviram isso, que não tiveram aqui, viram isso. Miguel, o baterista nosso, foi buscar a esposa dele. Vou terminar com essa
com essa forma para você ouvir a voz do Espírito? É uma pergunta que eu, como pastor, muitas vezes sou demandado. Pastor, como é que o senhor sabe que é o Espírito? Ele fala com cada um de nós de forma diferente, portanto eu não tenho uma regra. Comigo eu sei quando Ele fala comigo. Com você, com certeza, se você não sabe ainda, vai aprender, porque se você perguntar para o Senhor, Ele vai falar. E ele saiu para ir buscar a esposa, ele costumava ir sempre de carro, mas naquele dia ele foi pegar o carro, Deus falou assim, vai a pé. Eu falei, bom, é longe, mas eu vou. Foi a pé. Subiu aquela Sumaré, subiu lá na rua para ir para Paulista, e tem lá um viaduto que eles fazem rapel. E ele passou ali e viu várias pessoas pulando ali, daquele negócio doido lá que eles fazem de cima com elástico. E tinha um jovem pertinho, olhando com o olho fechado assim, com a cabeça abaixada, e ele passou por esse jovem, ele observou esse jovem, e o Espírito Santo falou assim, volta e fala com ele. Como é que é isso, irmãos? É um sentimento simples. O pastor Luciano Subirá, falando sobre isso, ele diz assim, o processo é simples, mas o resultado é extraordinário, é milagroso. Então o processo foi assim, o Espírito falou com ele, ele creu que aquilo era do Espírito, então ele voltou e abordou o rapaz. Você vai pular esse rapel? O rapaz virou para ele, deu um abraço nele, começou a chorar e abraçou ele e falou assim, não me deixa pular, eu vou suicidar. Irmãos, se aquele moço não tivesse ouvido isso, naquela fração de segundo, talvez essa vida tivesse ido embora. Mas como Deus tinha um propósito, Ele é o dono da vida e da morte. Naquele momento, o Satanás estava fazendo aquele moço pular. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Naquele momento ele pediu para Miguel ouvir a voz do Espírito e voltar, e falou com ele. Somente isso fez com que ele não se suicidasse. E ele tem se correspondido, tem conversado com Miguel. Há um plano de Deus na vida minha e sua. Agora, Satanás podia ter matado aquele moço? Ele não podia, sabe por quê? Porque o dono da vida é o Senhor. Ele tenta. Até mesmo com Jesus, que ele já tinha percebido que era o Filho de Deus, ele continuou com aquela conversinha fiada. Ele continua fazendo isso comigo, com você. Assim como Jesus falou que eu e você poderíamos fazer obras maiores que Ele. Por que Jesus falou isso? Porque teve pouco tempo aqui. A humanidade está há muitos anos com o Espírito Santo de Deus, que é o mesmo Espírito, eu repito, que arrancou Jesus da morte no terceiro dia. A ressurreição de Jesus é que nos garante que nós temos a vida eterna com o Senhor. Não caia na tentação de ouvir a voz de Satanás. Aprenda, se você não aprendeu nada do que eu falei hoje, que foi muita coisa, só esses 3 passos. Não permita que Satanás minta para você. Não deixe de ouvir, não ouça a voz de Satanás achando que Jesus, que Deus, que responde em dúvida o caráter de Deus. Deus é bom, Ele deu o seu próprio Filho, Ele criou um homem para morrer por mim e por você. Já está pago, a nossa dívida já está paga. Satanás só tem um xerox dessa promissória que eu e você tínhamos de dívida. Essa promissória, como diz lá o apóstolo Paulo no livro de Colossenses, ela cravou na cruz. Então quando Satanás vier mostrar uma promissória para você de dívida, você fala assim, isso aí é xerox, não vale nada. A minha já está paga. Você pôs ali na cruz, está lá para envergonhar você. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero orar e antes da gente tomar a ceia, vou chamar a Raquel para a gente ministrar a ceia. Pai amado, eu te louvo, Pai. Eu te louvo porque não foi por nenhum mérito meu,
ou de qualquer um daqueles que vão tomar a ceia aqui. Nós somos aqui seus filhos, Pai, herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Nós estamos aqui agora, Pai, para celebrar alegremente com o Senhor, sabendo que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e arrancou da mão de Satanás a chave do inferno e a morte. Satanás não tem nenhum poder sobre as nossas vidas. A vida que nós temos foi dada por Jesus. Ele é que tomou da mão de Satanás a morte. Portanto, Pai, eu quero agradecer, Senhor, pelo seu sacrifício tremendo, que quando nós tomarmos essa ceia, nós vamos entender aquilo que o Senhor já fez por mim e por você. Em nome de Jesus. Aleluia. É privilégio a gente poder participar. Eu não sei se tem aqui no nosso meio alguém que não recebeu. Levante a sua mão que nós ainda podemos trazer para vocês. Ali tem uma pessoa que não recebeu. Aqui tem outra pessoa. Por favor, introdutores, fiquem com as suas mãos levantadas. A Bíblia fala que quando a gente se achega até a mesa, a ceia do Senhor, nós devemos olhar para dentro de nós. E essa pregação de hoje fala muito sobre quem nós temos ouvido, quem que nós temos crido. Sabe, no fundo, muitas vezes eu e você também estamos incrédulos, também não estamos confiando em Deus. Então, quando você estiver tomando essa ceia, não é pensando assim, na verdade, você poderia fazer ceia todo dia. Todo momento você pode chegar para Deus e pedir perdão pelo seu pecado. É interessante que no dia da ceia, quando mais nós temos pessoas que vêm à igreja, à casa do Pai, como se fosse, é um memorial, não resta dúvida, mas esse perdão está disponível para você e para mim a todo momento. O que nós precisamos é ser honestos e, ouvindo a voz do Espírito Santo, reconhecer os nossos pecados. Nessa hora é o momento de você olhar e dar nome, como diz aí fora, aos bois. Senhor, me perdoa pela incredulidade. Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu tenho duvidado do teu amor. Senhor, me perdoa porque essa situação tem gerado em mim medo. Senhor, me perdoa porque a ansiedade, a preocupação tem feito com que eu não consiga te ver nessa situação. É uma realidade, queridos. Se até Jesus foi, às vezes a gente pensa que a tentação, nós sabemos, vem pelo diabo, mas se só pode vir por causa de pecado. Jesus não tinha pecado e ele foi tentado. Nós que temos o pecado, claro, o diabo tem mais oportunidades. Sabe o que estava naquele momento com Eva? A palavrinha chamada desejo. O desejo dela traiu. Você vai ser igual a Deus. Quais são os desejos que tem nos traído? O que nós estamos desejando que é fora da palavra de Deus? O que nós estamos desejando que não é a vontade de Deus, mas é a minha vontade? Você entende que a ceia é um lugar muito sério? Então, olhando para cada um de nós, olhando para dentro do nosso coração, quantas vezes nós podemos não perdoar? Estamos machucados, magoados, feridos. É isso que eu te peço nesse momento para você fazer. Olhe para dentro de você. Deus já sabe, tá? Se você pedir perdão, esse pecado de hoje também vai estar naquela cruz. Mas não pense que é por batelada. Não, já está lá e eu não preciso mais pedir perdão. Nós devemos fazer isso a cada momento. Nossos olhos vendo a mulher, nosso desejo, você igual a Deus. Cuidado com o seu olhar, cuidado com os seus desejos, cuidado com a sua vontade. É ali que reside o perigo. Mas olha que coisa linda, você pode, você foi convidado.
você está na presença desse Deus e Pai. Então nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Nós temos o privilégio de participarmos desta ceia. Amém? Pegando aqui então, pelo sangue que foi derramado, aquilo que foi feito por esse gesto, pelo sacrifício dele. Que coisa linda. Que coisa linda. Nós é que devíamos estar naquela cruz. Nós é que devíamos estar ali. Mas ele assumiu e tomou o nosso lugar. Começando pelo sangue derramado. E pedindo perdão pelos nossos pecados. Foi esse sangue que fez com que você pudesse participar desse corpo. Você entende o que é fazer parte do corpo de Cristo? Ele é o cabeça. É o pensamento dele, é a vontade dele, é a palavra dele. Como eu vou fazer se eu não conheço a palavra? Queridos, a palavra é uma pessoa. A palavra é Jesus. Então agora, sabendo que o Verbo se fez carne, você pode comer desse pão, porque você faz parte desse corpo. Aleluia. 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 Tu és santo, mas também quer fazer de nós santos. Tu és bom e o Senhor quer nos fazer ser bons também. Então vamos cantar agora. Vamos cantar agora com esse coração, pedindo a Deus pelo perdão e já abençoando cada um de vocês e os seus familiares. Pai amado e querido, é na tua casa, é na tua presença que temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. É na sua casa, é na sua presença, Senhor, que temos os nossos pecados cobertos por esse sangue. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Mas, Senhor, nós estamos te pedindo nesse início de ano, primeiro culto do ano, Pai. Nós queremos mais e mais de Ti. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aquilo que o nosso coração está precisando. Rega o nosso coração, Senhor. Faça com que a palavra caia em boa terra. Produza em nós vida e vida em abundância, Pai. Faça com que possamos ser testemunhas vivas do Seu poder. Por onde o Senhor nos levar, Pai. Aonde o Senhor nos colocar. Aviva-nos, Senhor, e nos faz cada vez mais parecidos com o Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Esse é o ano que o Senhor fez. Para nós é tempo de colheita, para nós é tempo de vitória, para nós é tempo de renovo, para nós é tempo de servir a este Deus vivo, todo-poderoso. Que a graça do nosso Senhor, que é aquilo que faz a diferença por onde nós passamos, que o amor de nosso Deus e Pai, que a comunhão com esse Espírito Santo e querido seja constante na sua vida, em todos esses dias deste ano, que você possa ser diferente do que você for, mas diferente porque o plano dele, que é maravilhoso, vai te fazer chegar lá. Nós somos mais que vencedores. Vão na paz e Deus abençoe vocês.